Boa tarde, amigas e amigos do Shopping Cidade Jardim, esse lugar maravilhoso que a gente vai para se distrair, para ver coisas bonitas, a gente vai para se alegrar, vai para encher os olhos, mas vai para pensar também, porque o shopping teve essa feliz ideia de nos deixar conversando com vocês, e é óbvio que a pessoa é o Bruno Astuto, a pessoa por trás de tudo isso, essa pessoa incrível, essa pessoa que faz alquimia, ele consegue conjugar beleza, estética, luxo com conteúdo, com história do Brasil, com sociologia. Salve o Bruno Astuto, pessoa única, figura ímpar e anjo da guarda do Shopping Cidade Jardim. Amigas e amigos, nós falamos aí na segunda-feira sobre a construção dessa moral sexual ocidental que marcou tanto o nosso passado de homens e mulheres, mas sobretudo de mulheres, que é aqui o nosso assunto, né? Até o final do século XIX, né, quando as pessoas iam para a cama diziam prazer, não, muito obrigada. Quer dizer, tudo que significasse erotismo, prazer com o corpo, do corpo, não tinha muita razão de ser no interior dessa moral que foi tão duramente consolidada e que obviamente tinha os seus inimigos, e os seus inimigos, como eu procurei demonstrar aqui, foram as mulheres, né, que eram estéreis, que por acaso não estivessem colaborando para esse projeto de transformação da mulher numa santa mãezinha, numa dona de casa devotada, em alguém votado exclusivamente para os filhos, para a criação e para a prole. E também aquelas pessoas que não fossem heterossexuais. Nós não tivemos a oportunidade de falar, mas o final do século XIX, quando a medicina, eu estava explicando isso para vocês, começa a olhar com muita atenção a vida sexual dos casais, regulando os encontros, fazendo com que os maridos anotassem os momentos da cópula, é também um momento em que grandes médicos, sobretudo médicos da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, vão incluir a questão do homossexualismo nos seus estudos e de maneira muito severa, quer dizer, longe nós estamos aí da documentação da Inquisição que perseguia os sodomitas por desperdício de sêmen, quer dizer, não havia ali nada envolvido com prazer, nem com prazer sexual, mas no século XIX haverá uma verdadeira caça às bruxas, uma caça aos homossexuais, exatamente porque eles não integram esse modelo ocidental cristão do qual eu lhes falei. Agora, é possível imaginar, né, que casais homoeróticos não se relacionassem, não se gostassem, não se vivessem? Lógico que não. Nós temos verdadeiros guetos gays aqui no Rio de Janeiro, mas também em São Paulo, já no final do século XIX, os gays todos se identificando por formas de vestir, formas de se comunicar, pelas festas que davam, pelos encontros. A gente vai vendo que isso só vai se sofisticar ao longo do século XX. Mas vamos dar um passinho para frente, vamos entrar nesse século XX. É o fim do Império, é o ocaso ali dos barões de café, é o início da industrialização, sobretudo de São Paulo. Todo o dinheiro da cafeicultura vai ser colocado na cidade. Nós vamos ver São Paulo explodir, o Rio de Janeiro continua como capital da República, tem seu papel também. Eu lembro a vocês aí a enorme transformação pelas quais essas capitais vão passar. Estou falando de transformação urbanística, né? Avenidas que são rasgadas, bairros que são criados, o comércio que vai bombar, né? Isso que nós vemos nos shoppings hoje, é preciso olhar um pouco para trás e imaginar que a imigração europeia, sobretudo em São Paulo, era uma cidade que tinha uma massiva presença de italianos, de espanhóis, de alemães, de poloneses, de austríacos, de judeus, tanto da bacia do Mediterrâneo quanto da Europa do Leste, de árabes também, do Oriente Médio. É uma verdadeira panela fervilhante aí de modismos, de ideias, essas pessoas que estão produzindo, que estão extraindo aí a sua sobrevivência de modas que trazem da Europa. São Paulo realmente é uma grande capital, capital da moda, uma ida ao centro. Se a gente olhar um pouco um livro de memorialista que faça esse passeio pelo centro da cidade, como é o caso, por exemplo, da Zélia Gattai, é muito impressionante a gente ver a diversidade que a cidade está oferecendo nesse momento. E é óbvio que isso vai impactar a intimidade das pessoas, né?
essas famílias burguesas que vão se consolidar ao longo do século XIX, morando nos seus casarões, afastados da rua principal, para ficar longe da sujeira, da poeira, enfim, da carroça que passasse, do mendigo que viesse pedir um pouco de dinheiro. Essas casas vão ficando cada vez maiores. A Avenida Paulista é um exemplo muito bem estudado pelos historiadores da arquitetura. Nós vamos ter todo um viver extremamente rico, né? Clubes, associações, uma vida artística, uma vida social muito intensa, e isso obviamente vai bater no dia a dia dos casais. Eu diria que uma das primeiras mudanças tem a ver com a maneira como as pessoas se olhavam, né? Que corpo é esse que eu tenho? Eu não sou mais a velha baronesa de café, toda vestida de preto, com meu colarzinho de pérolas, que não sorria porque não tinha dentes, né? Porque o problema aí da falta de dentes, de tanto açúcar que as mulheres comiam, de tantas gravidezes que elas tinham, era grande. Agora, a mulher que surge, essa mulher que nasce junto com a República e nasce junto com a cidade moderna, é uma mulher mais leve, é uma mulher ágil, é uma mulher que tem que esposar todas as novidades que estão chegando aí no início do século XX. A eletricidade, a velocidade, as cidades se enchem do barulho, não apenas dos bondes que percorrem a cidade de alto a baixo, mas os primeiros carros, os fordecos que vêm chegando, da bicicleta, que antes é um triciclo, mas agora começa a circular em duas rodas e as pessoas andam de bicicleta. Há movimento, há luz, né? Tudo se transforma, as mulheres entram no mercado de trabalho, porque essa cidade muito fervilhante, ela vai oferecer para as mulheres na área de serviço, sobretudo, uma maneira de ganhar vida. Então os vestidos encurtam, não é mais aquele vestido pesado, né? As mulheres não vão usar mais sapatos de cetim, os sapatos que elas só podiam usar uma vez, elas agora usam botinhas inglesas. O máximo para os rapazes era ver as meninas pularem do bonde para poder olhar o tornozelo. Olhar um tornozelo assim era uma coisa que dava arrepio nos rapazes da época. Então é um corpo novo esse que aparece, né? E é um corpo que vai ser modelado por duas influências muito interessantes. Primeiro, a chegada dos esportes para as meninas, para as moças, né? Por que agora só para as moças? Porque durante o século XIX, e são os ingleses, sobretudo, que vão trazer todas as modalidades de esporte para o Brasil, do futebol, porque não era futebol, era futebol, né? Não era esporte, eram sports, as corridas de cavalo, o jogo de tênis, enfim, todas essas atividades, a natação, tudo isso é introduzido por estrangeiros no século XIX para homens, e já no início do século XX nós vamos ver as meninas começando a pedalar, começando a empunhar uma raquete de tênis, né? Quem conta nas suas memórias dos seus jogos de tênis com o famoso Santos Dumont, inventora aí dos primeiros aviões, é a Carolina Nabuco, filha do grande político Joaquim Nabuco. Ela esmagava o Santos Dumont, que aliás ela disse que jogava muitíssimo mal. Mas a gente começa a ver que o corpo da mulher começa a se declinar em leveza, em agilidade, que tudo isso vai exigir uma moda diferente. A primeira coisa que vai ser aposentada é o famoso espartilho, né, que não deixava as mulheres terem gestos, não deixava as mulheres se movimentarem. Era muito bonito lá no século XIX tirar talvez o espartilho da mulher amada, desabotoar todos os botões, puxar todos os fios, mas no século XX o que se quer é um corpo mais disponível, mais aberto para a vida, para o sol, para a cidade, para o movimento. O espartilho é aposentado e vai entrar no vocabulário feminino uma palavra que a gente conhece bem, lingerie. Né? A presença desses estrangeiros aqui nas grandes capitais do Brasil vai permitir, né, que a mulher brasileira comece a deixar de lado os camisolões que ela usava sem muita vaidade, o espartilho que afinal de contas fazia tanto mal para os rins, para, enfim, para toda o
estômago da mulher que ficava ali completamente amarrada. E a lingerie então vai propor que a mulher tenha calçolas com rendas, que ela use o que se chamava o sans dessus, que era uma pequena combinaçãozinha, meio que colava a pele e que permitia aos homens visualizar, inclusive quando elas iam para a praia, né, e iam com essas combinações, óbvio que não transparentes, as formas do corpo feminino. Esse corpo feminino começa a se apresentar para as mulheres, mas também para os homens. Eles agora podem ver essas mulheres. Partes do corpo da mulher começam a ser objeto do afeto e do interesse dos homens, diferentemente do que era no século XIX, em que a única parte do corpo que eles viam da mulher eram as mãos, que viviam calçadas com luvas e que os homens não podiam encostar nessa mão, e os pezinhos que eles procuravam ver quando as mulheres levantavam os vestidos compridos. Agora, né, a expressão que se usava na época é de buziles. O buziles da mulher começa a ficar mais evidente para os homens. As mulheres então começam a se despir, né, dessa moral muito rígida, mas da intimidade sempre com muitos problemas ainda. Por que eu digo isso? Porque trabalhos de sociólogos com essas descendentes das velhas baronesas de café, das velhas fortunas de São Paulo, quando entrevistadas, essas mulheres sobre as suas memórias do passado, da época do casamento, elas revelam não apenas que os casamentos eram sempre casamentos arranjados, ou seja, alguém indicando alguém, normalmente um primo, né, um primo afastado. A endogamia, sobretudo na elite brasileira, sempre foi muito forte. E eu lembro que também entre os imigrantes, né, entre os judeus, havia sempre uma conselheira para casamentos, entre os japoneses havia também uma casamenteira. Os alemães também procuravam, para preservar a língua, para preservar a religião, casar-se entre si. Italianos e espanhóis já um pouco mais flexíveis, latinos, né, como nós brasileiros. Mas enfim, havia esse cuidado que o casamento se fizesse sem que a noiva tivesse muito conhecimento do rapaz, e mais do que tudo, que a noiva não tivesse nenhum conhecimento sobre sexo. Essas pesquisas que foram feitas pela grande socióloga Maria Helena Trigo revelam isso, que essas mulheres na noite de núpcias, elas iam para um quarto nupcial, elas iam para a lua de mel, e eu lembro a vocês que a lua de mel é uma invenção inglesa para afastar o casal da casa dos pais da moça, porque senão elas saíam correndo do quarto, iam buscar o papai e a mamãe, né? Afastava justamente para iniciar sexualmente a moça. Quer dizer, havia todo um ritual ali que contava com a total ignorância da moça sobre o que ia lhe acontecer. A Maria Helena Trigo, nessas memórias que ela tão bem compilou, ela diz que essas senhoras lembravam, né, perfeitamente de como essa ideia de sexo associada à sujeira e pecado estava presente na vida delas. Então, não saber nada de sexo era quase que uma obrigação para essas mulheres, que ainda por muitas gerações tiveram como único objetivo, né, cuidar dos filhos e cuidar dos maridos. Então a gente vê o prolongamento dessa moral, que obviamente só vai ser quebrada a partir dos anos 70 e 80, do qual eu vou falar aqui para vocês daqui a pouquinho. Mas o que acontecia, por exemplo, com os jovens, né? Como é que se dava esses primeiros contatos entre os jovens adolescentes? Mais uma vez, a partir dos memorialistas fabulosos que nós temos aqui na nossa literatura, sempre com muito pudor. A questão do pudor da mulher era assim quase que uma marca registrada. A menina que não tivesse pudor ficava imediatamente marcada pelos rapazes. Eles não queriam nada além dessa criatura virginal, quer dizer, uma espécie de prolongamento daquilo que nós vimos no século XIX. Agora, nada impedia, né, que os rapazes começassem a sua iniciação, como começam hoje, aos 13, 14 anos,
há memórias muito interessantes a esse respeito. Por exemplo, o grande escritor Érico Veríssimo, que conta que se preparou com muita preocupação para ir finalmente a um bordel, e ele estuda como é que ele vai fazer, como é que ele não vai fazer, ele lê livros, ele não entende nada, ele tem medo de sentir dor no momento da relação sexual, e quando finalmente ele chega no bordel e consegue ser atendido e consegue que alguém lhe dê alguma atenção, a primeira coisa que a prostituta faz é apagar a luz e levantar a saia, né? E ele então conta dessa experiência desastrosa que ele teve nas memórias dele. Uma outra memória que eu acho muito divertida é a do grande escritor e poeta Geraldo Holanda Cavalcante. Ele sentado no colégio e um amiguinho vem falando de sexo para ele e diz: comi a empregada. E o Geraldo fica absolutamente horrorizado, porque ele acha que o amiguinho é um canibal. Comer uma mulher para ele era devorar a mulher. E ele fica preocupadíssimo em perguntar para o menino, coleguinha dele, o que ele tinha feito com os ossos da criatura. Então isso tudo mostra que havia realmente uma desinformação total. Tudo que hoje a internet leva para a casa das pessoas, naquela época ninguém sabia de nada, as meninas menos ainda, né? A grande feminista Rosemarie Muraro conta também nas memórias dela com muita graça como é que foi o primeiro dia de menstruação dela. Ela não sabia o que estava acontecendo, achou que estava morrendo, né? Ela desmaia achando que está morrendo. Ela é aluna de um colégio de freiras. Também a Tônia Carreiro, né? Descobrindo-se mulher, essa passagem que era tão importante na vida das meninas, né? Eu lembro, falamos disso na segunda-feira, que a menstruação marcava justamente o fim da infância para as meninas, e muitas delas com 12, 13 anos eram dadas em casamento a maridos que eram 20, 30 anos mais velhos. Então esse ritual de passagem do mundo infantil para o mundo adulto era vivenciado com muita ignorância pelos jovens da época, e foi por isso mesmo que o presidente Getúlio Vargas resolveu instituir nas escolas, né? Isso é até interessante a gente fazer um paralelo com o que está acontecendo hoje, as cartilhas de educação sexual. Ele achava que não era possível mais tamanha desinformação. O Brasil estava num período entre as duas grandes guerras. Ele imaginava os jovens homens brasileiros todos com muita disponibilidade para se tornarem militares, fazerem uma carreira nas armas, e tudo que ele queria era preservar, né, esses rapazes, primeiro da temida pederastia, que era o nome que se dava então às relações homoeróticas na época, mas ensiná-los a se comportar. E é muito interessante, a Biblioteca Nacional tem vários exemplares dessas cartilhas, né? Para os meninos, a cartilha podia ser distribuída a partir dos 12 anos, era um caderno alentado, com muitas imagens, com muitas fotografias, com muitos desenhos, explicando o que era isso ou aquilo, como é que se fazia assim ou assado. Mas as meninas, por outro lado, exatamente nessa tradição dessa moral ocidental cristã, elas recebiam só uma brochurazinha com pouquíssimas páginas, nenhum desenho, as explicações todas muito vagas, muito metafóricas, e as moças só podiam ler essa tal cartilha de iniciação sexual, de educação sexual, se elas tivessem mais de 19 anos e estivessem noivas, né? Senão, o assunto continuava a ser completamente tabu. Então, uma sociedade, como vocês estão vendo, que está em franca mudança, muita coisa está acontecendo, mas na casa, né, a questão da sexualidade, da intimidade, muito ainda repressiva, muito com papéis muito definidos para homens e para mulheres, vidas muito diferentes e, portanto, agendas também educativas muito diversas. Agora é interessante que enquanto tudo isso acontecia em casa, na rua, nós vamos ver grandes mudanças. E uma dessas mudanças talvez mais importantes foi trazida justamente pela invenção da fotografia, que permitiu a edição de uma série de revistas com imagens que vão acabar impactando de fora para dentro, mais uma vez, a vida das pessoas. Talvez valesse a pena lembrar aqui a existência de uma revista que fez um sucesso enorme no Rio de Janeiro, por volta de 1900 e pouco, que foi o Rio
Nu. O Rio Nu é nada mais, nada menos do que o avô da conhecida Playboy. Foi a primeira revista erótico-pornográfica feita no Brasil, por brasileiros. E o mais engraçado é que quem fazia a revista eram os próprios leitores, né? Eles é que mandavam dicas para a revista, mandavam imagens para a revista. E na realidade o Rio Nu é uma coleção de histórias em quadrinhos ou então pinturas que são retocadas à caneta, né? Mostrando mulheres semidespidas, mostrando a estética do período, mulheres cheíssimas, gordíssimas, né? Com ancas avantajadas, seios enormes, a beleza estava, né, em mulheres realmente cheias de carne. Aliás, essa ideia, né, de que a mulher cheinha é a mulher bonita vai sobreviver até os anos 60, com os concursos de Miss, em que as mulheres mais coxudas eram as mais bonitas. Dizia-se, inclusive, havia um dito popular que dizia que mulher bonita era aquela que enchia uma cama. Então essas mulheres que enchem camas, elas vêm lá do Rio Nu, estão aí na memória dos homens como mulheres realmente muito robustas, né? E o Rio Nu contava histórias engraçadas, a coisa era muito irônica, não era pesada, não era pornográfica, era erótica, divertida, engraçada, e começa a apresentar finalmente esse corpo que vai estar coberto de lingerie em casa, né, que a noiva só vai dar a conhecer no dia do casamento, na lua de mel, mas esse corpo já começa a aparecer na rua, né, de outra maneira. Essa nudez ela vai migrar também para o teatro rebolado. É interessante porque o teatro nos anos 20 é um teatro de revista e teve inclusive cantoras famosíssimas, músicas famosíssimas. Enfim, o teatro de revista no Brasil foi a matriz inclusive de grandes atores e atrizes que depois vão migrar para a televisão. Mas esse teatro de revista, ele era justamente um teatro de brincadeiras, onde as pessoas iam para rir, né? Iam para se divertir, haver realmente essa noção de lazer coletivo. Hoje a gente tem muito lazer vendo, muitas vezes, Netflix sozinho em casa, mas naquela época a ideia era ir em conjunto, iam os amigos, iam os homens para o teatro de revista ver o quê? Ver as mulheres vestidas com meias, era uma roupa de meia, muito feia até, né? E as mulheres então faziam gestos, dançavam, rebolavam, muitas músicas de carnaval eram adaptações do teatro de revista, e esse teatro de revista vai evoluir depois até os anos 50 para os grandes espetáculos, assim como havia no Folies Bergère em Paris, que vão ser copiados aqui no Brasil, mulheres absolutamente esculturais, né, com penachos na cabeça, seminuas, com biquínis minúsculos, descendo escadas no meio de cachoeiras, enfim, a coisa vai tomando essa envergadura cada vez mais cinematográfica, mais hollywoodiana, e as mulheres se despindo cada vez mais, cai a tal da meia que vinha até o pescoço, e agora realmente elas estão de biquíni, seminuas, até o aparecimento do biquíni na praia. Muito interessante isso, porque é um momento em que, junto com o aparecimento da porno chanchada, os homens vão deixar de frequentar esses espetáculos absolutamente grandiosos, porque eles têm ali o biquíni à disposição na praia, né? Tem uma cena maravilhosa do grande escritor Nelson Rodrigues. Ele está passeando ali na Avenida Atlântica com o Otto Lara Rezende, os dois conversando, e aí ele vê uma menina absolutamente escultural, na época, nesses anos 50, 60, uma menina escultural era chamada de broto, e ele vê um broto comprando um grapete. Grapete era uma bebida, um refrigerante à base de uva que se vendia na época, e o rapaz que estava vendendo grapete na sua carrocinha, com seu guarda-solzinho, nem olhava para a menina escultural de biquíni. E aí o Nelson Rodrigues faz aquela frase dele, ele era muito conservador, ele diz: nenhuma mulher é mais invisível do que a mulher de biquíni, porque o Nelson Rodrigues representa justamente essa geração para quem o bonito, o erotismo está em despir a mulher e não em vê-la seminua.
Mas é interessante que essas transformações elas vão atingir também os casamentos, né? Porque essa noite de núpcias da qual eu falava para vocês, essa lua de mel da qual a jovem tinha que ser afastada dos pais para os pais não ouvirem um grito de pavor das noivas, né? Essas moças muitas vezes se sentiam estupradas, se sentiam violentadas, achavam que os maridos eram verdadeiros animais no trato com elas. E a medicina, mais uma vez, vai se preocupar com o estado dos casamentos. E aí já estou falando para vocês dos anos 40 aqui no Brasil, em que os primeiros manuais, né, para casados, agora não estamos falando de manual de iniciação sexual para jovens, estamos falando de manual para casados. A preocupação dos médicos é que a relação sexual fosse alguma coisa de positiva, de boa, né, para ambas as partes. Então, o primeiro livro publicado aqui no Brasil a esse respeito, que vai fazer um sucesso total, é de um médico holandês chamado Dr. Van der Velde. Chamava-se O Matrimônio Perfeito, O Matrimônio Ideal. Era um calhamaço, uma bíblia enorme, cheia de gráficos, cheia de desenhos, em que o Dr. Van der Velde explicava para o casal ali casado que para ter relações sexuais era preciso toda uma química, né? Era preciso todo um arranjo, era preciso estimular a mulher, era preciso deixá-la à vontade, mas não muito à vontade, né? Porque se a mulher depois ficasse muito animada, Dr. Van der Velde recomendava até que ela fosse virada de bruços e que o marido acalmasse ela com tapinhas nas costas. Então, como vocês veem, até esses anos 40, 50, a sexualidade dos casais é uma sexualidade realmente colocada ali sob rédeas, né? Nada escapava, não tinha nenhuma dessas explosões que a gente vê no cinema hoje ou nas telas do computador. A coisa realmente era muito restrita. Eu lembro que até os anos 50, dormir de pijama e de camisola, fazer com que o pijama fizesse parte do enxoval do homem, a camisola parte do enxoval da mulher, e fazer amor de luz apagada foi realmente o corrente para a grande maioria dos casais. Poucas pessoas fugiam a essa regra. Nós vamos ter também a chegada de duas novidades aí impactando a intimidade dos casais. A primeira delas foi o rádio, a música, né? O rádio chega no Brasil por volta dos anos 20 e 30, rapidamente se democratiza, a vida de cantores e cantoras passa a ser acompanhada pelo público através de revistas, como a revista do rádio. É muito interessante como o moralismo estava em toda parte, porque a própria revista do rádio entrevista os cantores que são felizes, que são felizes no casamento. Então as cantoras que têm uma receita de bolo legal para dar, a outra que vai falar do seu casamento feliz, a outra que vai falar do enxoval que está fazendo. Então é interessante o impacto que o rádio, as músicas, o romance, o romantismo vai ter na cabeça das pessoas. E junto com o rádio, ou logo depois, o cinema. Cinema que primeiro é mudo, né? A Zélia Gattai conta com muita graça como é que era ir assistir a essas sessões que começavam à tarde, primeiro com pequenos filmetes para crianças que ficavam correndo dentro da sala, e depois então o grande filme romântico, muitas mulheres sentadas chorando, todo mundo levava o seu lenço para acompanhar ali as agruras da heroína até o happy end, né? E ela conta sobretudo como na época do cinema mudo as orquestras ficavam dentro dessa sala de cinema. Então a música estava muito perto, né? Aquelas emoções todas, tristeza, alegria, paixão, beijo no final, tudo isso era vivido realmente com assim um grande entusiasmo pelo pessoal que ia ao cinema. E, óbvio, a história romântica do cinema vai impactar também muito os casais, né? Eu lembro que, sobretudo nos musicais americanos de pós-guerra,
o plot, o conteúdo de qualquer fita, como era chamado o filme na época, era de um jovem casal que tinha que lutar contra tudo e contra todos para finalmente realizar o seu sonho de ficar junto. Então essa luta constante, esses tropeços, né, vários desencontros, até que finalmente havia o beijo final no happy end, que como vocês bem sabem, não era um beijo de língua. O beijo de língua ele só vai se disseminar depois que a escova de dente, a pasta de dente se disseminam depois da Segunda Guerra Mundial, por influência dos americanos que vão trazer uma série de artefatos de higiene para o Brasil, papel higiênico, o sabonete íntimo, que acabou aquela história, né, de cheirar a sainete, como se dizia nos tempos passados. As mulheres agora começam, obviamente, a explorar mais o seu corpo. Então, me lembro sempre do Napoleão, que pedia para Josefina, a mulher dele, não se lavar, que ele estava chegando. Mas agora a coisa tinha mudado, as mulheres tinham que estar ali limpas, bonitas. O cinema vai ensinando tudo isso e cultivando a ideia de uma mulher que agora não é mais só a mãe dos filhos, mas ela é muito ativa em casa, né? Ela é a chamada abelhinha trabalhadora. Não preciso dizer que junto com os filmes e com a escova e com a pasta de dente, os americanos também vão exportar toneladas de eletrodomésticos. E é aquela época que a gente abre qualquer revista, tem uma fulana passando aspirador, tem a outra passando a ferro, tem a outra batendo o bolo na batedeira. Isso tudo apareceu na vida das brasileiras entre os anos 50 e 60. E ser a dona de casa ideal, ser essa abelhinha trabalhadora, realmente vai ser o projeto de muitas das nossas mães e avós. Estar em casa, cuidar do filho e, sobretudo, ler a revista feminina que dava conselhos para a mulher. Do tipo, vou dar aqui alguns exemplos extraídos do Jornal das Moças. Se o seu marido chegar em casa, não corra para abraçá-lo. Ele está cansado. Deixe ele se instalar. Se ele for ler o jornal, menos ainda, não o incomode. Se o seu marido tem hábitos como, por exemplo, acender um charuto na cama depois do jantar, não o provoque, deixe ele fazer o que ele quiser. Se o seu marido tem outra na rua, finja que não saiba, prepare um bom jantar, receba ele de bom humor. Então é muito interessante porque essas revistas vão mostrando que a vida de homens e mulheres continuava muito no paralelismo. Os homens na rua, né, e as mulheres em casa. Aquelas que estavam na rua eram sempre as mulheres da rua e não a mulher casada. É a época também que a juventude começa a andar de lambreta, né, e surge então aquela moça para casar e a maçaneta ou vassourinha, que era o nome que se dava para aquela moça que passava na mão de todo mundo. Os garotos adoravam as vassourinhas até a hora de casar e aí iam casar com a moça de família a quem eles levavam até o portão, muitas vezes sem maiores agarras. Quando o rapaz entrava para dentro da casa da moça, o compromisso já estava praticamente oficializado e os noivados, eu lembro, eram extremamente rápidos para não comprometer a virgindade da moça. Casar-se virgem, de véu branco, né, e na certeza, né, de que o rapaz não teria uma surpresa na noite de núpcias, era uma agenda obrigatória para essa moça dos anos 50 e 60. E os rapazes, né? Onde é que estavam os homens e que impacto essas transformações vão ter também na vida deles? Grande. Grande porque o cinema americano, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, vai exportar a ideia de virilidade. O homem tem que ser homem, o homem tem que mostrar os músculos, né? Aliás, isso vem desde lá de trás, já da Primeira Guerra Mundial, essa valorização do militar, desse homem de porte atlético, desse homem que enfrenta todas as dificuldades, que vai à luta, que está preparado. Só que, a partir dos anos 40 e 50, esse homem ele vai ser modelado também, vai ser modelado por academias masculinas, né? Aquela coisa de pegar ferro, os famosos concursos de Mister Mundo, em que o indivíduo aparecia com uma sunga e um monte de provolone do lado do braço, do lado das pernas, enfim, remédios para a virilidade masculina se tornam
uma verdadeira obsessão. Homem tem que ser homem, homem não pode chorar, homem não enfrenta desaforo, homem não pode ser corno. A cornitude masculina só vai ser cantada, e muito brevemente, por Lupicínio Rodrigues no samba canção, no samba de raiz. Depois é um assunto que vai se colocar debaixo do tapete. Então nós vemos que esse patriarcado, do qual falei para vocês na segunda-feira, ele nesse momento de vida burguesa, de chegada da modernidade, ele vai lapidando aí os papéis sexuais, tanto do lado dos homens, como veremos também do lado das mulheres. Mas, anos 60, anos 70, uma super revolução. Essa revolução chegou na forma de uma cartelinha com uma pílula branca, a pílula anticoncepcional. E olha, não chegou sem barulho não. Que essa pílula anticoncepcional, sem a qual ninguém vive hoje, da qual todo mundo depende, da qual todo mundo pode organizar a sua vida familiar, quando ela aterriza no Brasil, há uma discussão enorme sobre se isso não é sempre aquelas conspirações, né? Uma conspiração americana para limitar a explosão demográfica dos países pobres. Incrível, né? A pílula, que é essa coisa da qual nós dependemos hoje e sabemos o milagre que ela operou em nossas vidas, é recebida como se fosse uma arma atômica, né? Alguma coisa disposta a dizimar as populações dos países latino-americanos, africanos e por aí afora. A gente percebe, quando a pílula começa a ser difundida, divulgada, que é uma reação muito grande dessa mulher dos anos 50, a pílula. Ora, mas como? A maternidade é a coisa mais importante que há. Como é que eu vou deixar de ser mãe? A pílula, de certa maneira, era uma arma que contrariava todo esse projeto unilateral da mulher só ser mãe, só estar em casa, né? Ela abria milhares de portas quando muitas queriam ficar lá no abrigo do lar. Há também uma recepção meio complicada, porque a pílula no seu início ela tinha efeitos secundários. Então muitas mulheres entrevistadas se queixam de dor de cabeça, de dor disso, de dor daquilo, como se a pílula realmente fosse um veneno. Mas nós podemos dizer que no final dos anos 60, a pílula já está bastante disseminada, sobretudo nas classes médias e altas, no mesmo momento em que a gente está vendo a revolução sexual acontecer nos países desenvolvidos, né? Nos campi americanos, os hippies todos, paz e amor, vamos fazer amor, viva o mundo, liberdade, drogas, batida pesada do rock. Na França, maio de 68, o famoso slogan, amai-vos uns sobre os outros. Quer dizer, há uma grande revolução. Se a gente pegar um pouco a literatura desse período, a gente vai ver muita mulher contando o que foram as suas experiências, o que foi sair dessa casa onde a mãe batia bolo, passava o aspirador e se casou virgem, para esse mundo que oferecia tantas possibilidades para os jovens. Eu lembro que esse foi um momento também, em plena ditadura militar, em que o Brasil viveu os seus anos de ouro, né? Anos de um crescimento exponencial na economia, crescemos a 8, 9, 10% ao ano, e o brasileiro médio começou a conhecer coisas que ele não conhecia, né? Ele começou a ter carteira assinada, ele passou a ter férias, ele pôde comprar o seu fusquinho, o seu primeiro Fusca, ele pôde comprar a sua primeira televisão, a vida dele muda, ele começa a viajar. Eles começam a ir à praia. A praia vai ser um grande divisor de águas aí nos comportamentos, porque a praia, sobretudo a praia dos anos 70, a praia do Rio de Janeiro, Ipanema, o Pier de Ipanema, todos os artistas que ali se reuniam, Gal Costa, Caetano Veloso, Chico Buarque, enfim, todas as belezas aí dos anos 70. O verão da maconha, a maconha começa a ser consumida como algo que dá prazer aos jovens, que abre a cabeça. Aparecem os esportes radicais, e não só para meninos, mas também para meninas, homens e mulheres, né? Rapazes e moças, pegando onda, pulando de asa delta, o biquíni asa delta também faz a sua chegada. Enfim, é um ano de muita ebulição. Basta a gente ver aí um pouco a história da música da época, que delícia, Menino do Rio, né? Todo mundo solto, todo mundo queimado do sol, dourado
do Sol de Ipanema, é o momento também das danceterias, é o momento dos dancing days, da música pop, de artistas americanos que cantam ritmos que fazem o corpo dançar, e cada um dançando sozinho. Acabou aquela coisa de dançar juntinho, que nem nos anos 50, agora realmente cada um por si, todo mundo se arrebentando de alegria. Até que nos anos 80, né, essa abertura toda vai começar a ter consequências, né? São casamentos dissolvidos à bala, né? Interessante como os anos 80, eles vão marcar uma espécie de reação total a essa liberdade que as mulheres vão conquistando graças à pílula, mas também graças aos anos de ouro, a inserção das mulheres no mercado de trabalho. As mulheres agora são maioria nas universidades, sobretudo em alguns cursos que sofrem uma grande feminização, elas têm o seu salário e elas estão livres para fazer sexo com quem elas quiserem, sem maiores consequências. É óbvio que isso vai gerar numa sociedade onde os filhos foram tratados de forma muito conservadora, onde a mãe, né, ainda é o ideal, essa mãe dos anos 50 e 60. A Tony Carreiro dizia com muita graça que o homem brasileiro gosta de casar com a mãe, então esse ideal daquela mãe em casa ainda está muito vivo na cabeça de muitos homens, e aí realmente nós temos uma explosão de violência contra mulheres no Brasil. É muito impressionante, quem quisesse dar o trabalho de entrar o Globo tem o arquivo dele muito bem organizado, e é muito impressionante as capas, né, do jornal, que na época era o jornal mais lido do Brasil, mostrando violência contra a mulher. E a época também dos grandes assassinatos, né? Assassinatos de pessoas conhecidas, o assassinato da pantera mineira Ângela Diniz numa praia em Búzios, a Praia dos Ossos, não sei quantos tiros disparados pelo seu companheiro que a acusava de lesbianismo, de drogada e de ninfômana. Em Minas Gerais houveram crimes terríveis. Em agosto de 1880, me lembro de um empresário que a mulher veio do Rio de Janeiro de férias, e ela havia mudado radicalmente, segundo ele disse ao juiz. O que ela mudou? Ela passou a usar biquíni, ela passou a fumar, e ela assistia a um seriado que na época era muito conhecido, protagonizado pela nossa Regina Duarte, chamado Malu Mulher, que contava a história de uma médica descolada, divorciada, ao mesmo tempo muito dedicada ao seu trabalho. Quer dizer, era o ideal da mulher dos anos 80. Então essa coitada volta do Rio de Janeiro, depois de passar férias, e o cara simplesmente lhe dá não sei quantos tiros, e não satisfeito, corta o corpo da mulher e joga as partes no Lago da Pampulha. Foi um desses crimes também que abalou o Brasil. É óbvio que há uma reação, porque nós já temos uma classe média, educada, intelectualizada, há uma reação muito grande a isso, e eu me lembro que talvez uma dessas reações mais importantes tenha sido através da TV Globo, uma série intitulada Quem Ama Não Mata, né, que foi, digamos, um primeiro alerta aos feminicídios e à violência contra a mulher. E a partir daí nós vamos ver também a explosão em muitas vozes, né? Estou lembrando aqui de Maria Bethânia, estou lembrando aqui de Ivan Lins, estou lembrando aqui Simone, tantas cantoras que vão cantar a libertação da mulher, né? A própria abertura desse programa, desse folhetim Malu Mulher, era um verdadeiro hino à libertação da mulher e ao fato de que ela não devia viver sob grilhões, que ela devia tentar ser feliz. A Rita Lee convidava também, através de letras deliciosas, a que a mulher fosse feliz, que ela fosse feliz no seu corpo. E eu faço só uma interrupção aqui para lembrar que eu vou responder as perguntas que vocês quiserem depois, no final desse bate-papo. Mas enfim, nós temos aí os anos 80, né, anos de, volto a dizê-lo, de muita violência, de muita coisa acontecendo, e nós temos também a chegada de um fenômeno que vai calar, que vai silenciar, que vai botar uma placa de chumbo em cima dessa
fervilhante sociedade que tinha desabrochado nos anos 60 e que estava assim no auge nos anos 80, né? E isso foi a chegada da AIDS no Brasil. Nós estamos vivendo aí um momento de Covid, um momento muito importante, em que temos que seguir a ciência, ouvir aí os cientistas, mas a AIDS foi um enigma e uma interrogação para os próprios médicos. Ninguém sabia o que era aquilo, ninguém sabia de onde vinha aquilo, né? A AIDS atingiu fortemente os jovens homossexuais que estavam saindo do armário, porque os anos 80 proporcionou a todos os movimentos de minorias, movimentos gays, movimentos de negros, movimentos de índios, movimentos de mulheres, as feministas todas que aparecem entre os anos 70 e 80, a AIDS ajudou a calar tudo isso. Foi realmente uma coisa terrível e os jovens eram muitas vezes abandonados à porta dos hospitais pelos seus parentes que achavam aquilo terrível. Dentro dos próprios hospitais havia dificuldade no tratamento desses jovens, porque ninguém queria se aproximar deles, ninguém sabia o quão contagioso era. Pegava por abraçar, pegava por beijar, pegava por dar a mão. Então realmente foi uma história horrorosa que sacudiu muitas famílias, que fez muito mal e que revelou sobretudo a profunda homofobia do brasileiro, que passou a demonstrá-la sem nenhum pejo e a perseguir os gays. É óbvio que a morte, o desaparecimento de grandes cantores, de grandes atores da televisão ajudou a começar a caminhar para uma certa tolerância, mas eu insisto que o Brasil ainda é um país profundamente homofóbico, intolerante, e essa é uma questão que nós temos que tratar. Nós vamos ver que esses anos 80 e a AIDS, e até desaparecer o fantasma da AIDS, vão ser anos em que a sociedade brasileira e as mulheres, sobretudo, vão se perguntar quem elas são. Eu não esqueço de uma pesquisa que foi feita pela revista Manchete, que na época era a revista mais lida no Brasil, junto com a Veja, e a revista Manchete, tendo acabado a ditadura, tendo conquistado, né, as mulheres tendo conquistado a sua liberdade sexual com a pílula, a revista Manchete pergunta para essas mulheres o que elas preferem ser. Se elas preferem andar com as próprias pernas e serem mulheres independentes ou se elas preferem continuar sendo um objeto de desejo masculino. E, lamentavelmente, no final dos anos 80, início dos anos 90, as mulheres dizem que querem continuar a existir através do olhar do homem. Aliás, é interessante porque com toda a evolução das revistas femininas, né, quem estuda isso, e há historiadoras fabulosas que estão fazendo esse trabalho, o que a gente vê é que até muito pouco tempo atrás, o que as revistas femininas passavam, né, com pequenas modificações, era como fazer um bom jantar para o seu homem, como agarrar o seu homem pelo estômago, como fazer uma noite com velhinhas na banheira, seguido de uma boa receita. Então é como se estômago, casa, mulher, isso tudo tivesse muito misturado e certamente até os anos 2000, até a virada, até a entrada para o século XXI, a gente ainda tivesse com muita dificuldade de se desfazer desses papéis. Agora a pergunta que não quer calar, né? A gente começou falando do patriarcado e eu aqui gostaria de dar uma palavrinha final sobre isso. Hoje se estuda muito a mulher, mas se estuda muito pouco o homem. Há um tempo atrás eu lancei um livro junto com outros pesquisadores intitulado A História dos Homens no Brasil e justamente eu tentei mostrar como num país machista, num país patriarcal, o machismo e o patriarcalismo é ruim para os homens também. Porque o machismo não admite que o homem chore, o machismo não admite que o homem se sinta fragilizado, o machismo não admite que bom cabrito berre, né? Bom cabrito não berra. Então criam-se homens, rapazes, jovens, crianças com todo esse arcabouço daquilo que eles não podem ser.
Eles têm que ser viris, eles têm que ter dinheiro no bolso, eles têm que fazer todas as conquistas possíveis, né? Tem que ser um garanhão, como recentemente o presidente da República indicou que o filho dele era ali comendo todo mundo no condomínio. Quer dizer, esse tipo de imagem é uma imagem que faz muito mal, não só às mulheres brasileiras, mas sobretudo aos homens brasileiros. E nós poderíamos ficar aqui falando horas da hora em que começa a declinar o patriarcalismo no Brasil, e essa hora começa lá atrás, no século XIX, com a alfabetização das mulheres, com a participação política das mulheres, com o voto feminino, com a criação, né, dos mais diversos grupos feministas, e hoje com as redes têm um papel muito grande no esvaziamento do patriarcado. E eu lembro que quando a mulher chega em casa, ao final do mês, e paga a metade das contas, esse patriarcado já não está mais tão consolidado e não é tão forte assim como queriam os nossos antepassados. Então termino aqui com esse comentário, esperando que a gente possa chegar um dia a uma sociedade mais equilibrada, muito mais tolerante, nada homofóbico, nada racista e nada machista. Teve um comentário aqui da Mônica pedindo indicação de livro também, como na outra live de segunda-feira. Mônica, essa série que eu fiz para a editora Leia é uma série que trata de tudo isso. Trata dos impactos da intimidade, da questão dos relacionamentos sexuais, da questão do casamento, como vai se modificando tudo. São 4 volumes, dá para você ir da colônia até os nossos dias, mas com muito mais dados e muito mais divertido do que eu estou contando aqui. A Paulinha e a Nissa Emilu disseram que é um absurdo ter que viver por um homem naquela época e por que não conseguia se achar o meio termo de um relacionamento amoroso e saudável e com autonomia da mulher também. Olha, Paulinha, óbvio que houve casais felizes, né? E é importante a gente dizer e lembrar que muitas mulheres se sentiam muito felizes nesse papel de provedoras. Nós hoje temos, óbvio, outros ideais, temos outras agendas, queremos trabalhar, queremos ganhar o nosso dinheiro, andar com as nossas pernas. Mas naquela época, ter filhos, ficar em casa batendo bolo e esperar um marido chegar, muitas vezes de mau humor, dando bronca em todo mundo, foi felicidade para muita gente. Olha, se você ler bem os romances do final do século XIX, até a Virginia Woolf, esse sentimento de gratidão por ser casada é um sentimento que acompanhou muitas mulheres. Ainda bem que mudou, né? Mary, se você puder de novo mostrar o livro e falar o nome do título que as pessoas não conseguiram ver. Histórias da Gente Brasileira. São 4 volumes. Vocês podem escolher Colônia, Império, República Velha e República Nova. E ele é fartamente ilustrado. Isso aqui, por exemplo, é uma imagem do Rio Nu, que eu falei para vocês, o avô do Playboy. Tem coisas muito interessantes. Tem um pouco de tudo. Moda, comida, cidades, relacionamentos, como é que se dava a luz, como é que se morria. Tem de tudo para todos. A última para fechar foi um comentário para você falar um pouco mais sobre a AIDS, de como é que foi também sobre isso. Foi terrível, foi terrível. Eu, na época, estava na universidade, tive amigos que foram duramente atingidos. Me lembro de ter ido visitar um queridíssimo amigo, a revelia da minha família, que estava horrorizada. E foi um sofrimento enorme, essas pessoas ficavam sem cuidados, abandonados muitas vezes pela família. Muitos desses jovens eram jovens casados, pais de filhos, porque eu lembro... Obviamente a gente não tem tempo para falar de tudo, mas nos anos 70 as comunidades gays estavam tão bem organizadas, já tão organizadas, tinham lugares de encontro, havia muitos casais homossexuais que viviam juntos, quer dizer, uma sociedade que estava caminhando para isso, que nós estamos tentando melhorar a cada dia, e houve realmente uma perseguição muito ruim, o preconceito aflorou de forma muito dura. E eu posso dizer a você que perguntou que eu vivi isso de perto, porque tive amigos muito queridos que desapareceram. Na França existe uma literatura enorme, né? Grandes autores, grandes escritores que foram vitimados pela AIDS. Aqui no Brasil um pouco menos, mas eu lembro os livros do João Silvério Trevisan, que é um mega escritor, é um super escritor brasileiro e que trata disso com muita sensibilidade. Isso, fechou? Então pode se despedir. Ok, obrigada.